Os mercados financeiros no mundo inteiro reagiram ao tarifaço de Donald Trump. Bolsas despencaram, o dólar se enfraqueceu ainda mais e rendimentos de títulos soberanos, recuaram em Nova York. Os índices derreteram no pior nível desde a pandemia. Confira. O escritório responsável pelo comércio exterior dos Estados Unidos afirmou que o cálculo partiu da premissa de que o patamar elevado do déficit americano é um reflexo de barreiras alfandegárias e de políticas não tarifárias praticadas mundo afora. O USTR disse ainda que definiu as tarifas com base no tamanho do déficit comercial americano em relação a cada parceiro, individualmente. Também entraram na conta o preço repassado das tarifas ao consumidor final e uma estimativa de queda nas importações causada pelo novo imposto. O modelo penaliza especialmente os parceiros comerciais que têm um superávit expressivo na balança comercial com os Estados Unidos. É o caso de boa parte dos países asiáticos, responsáveis pela produção em massa de bens de consumo para o mercado americano. Um dia depois do anúncio, Donald Trump celebrou o resultado das tarifas. Ele comparou as barreiras a uma cirurgia médica e disse que o paciente, os Estados Unidos no caso, sobreviveu e está em recuperação. The thing that people have to talk about, we're up almost to $7 trillion of investment coming into our country, and you'll see how it's going to turn out. Our country's going to boom. O otimismo de Trump contrasta com a reação dos mercados, que operaram sob estresse nesta quinta-feira. Os 3 principais índices da Bolsa de Nova York despencaram. A queda responde à fuga de investidores das empresas mais vulneráveis às tarifas de Trump, especialmente aquelas que dependem de complexas cadeias de produção, como a Apple e a Nike. Somadas, as companhias listadas na Bolsa Americana perderam 7 trilhões e 300 bilhões de dólares. O anúncio também impactou no câmbio. O dólar perdeu valor na comparação com as principais moedas do mundo. No Brasil, o dólar fechou o dia a R$ 5,62, uma queda de 1,18%. Eu vou começar por você, José Pimenta. Esses números relativos ao comportamento dos mercados, a reação dos mercados, de certa forma falam por si. Mas o que eu gostaria era de explorar nesse começo da nossa roda aqui no WW, o que já se antecipa que seja o estrago. Ou eu não sei se você quer usar a palavra estrago. Você usaria a palavra benefícios para a economia mundial depois do que aconteceu quarta-feira? Boa noite, William. Boa noite a todos na mesa. Prazer estar aqui com vocês. A perspectiva, William, é de estrago. A perspectiva é de disrupção em cadeias produtivas. A gente sabe que o mundo opera desde as grandes rodadas de liberalização comercial há mais de 60, 70 anos e depois com o advento da OMC, numa certa previsibilidade. Quer dizer, você tem, obviamente, protecionismo sempre existiu. Medidas protecionistas sempre existiram. Mas havia uma certa previsibilidade no trato até dessas medidas e do comércio como um todo, que o mundo aprendeu a operar, os traders aprenderam a operar, não estou falando só de trader do setor financeiro, trader do comércio mesmo, de mercadorias, eles aprenderam a operar dessa forma, as empresas aprenderam a operar. Aquela questão, obviamente, de você ter exportação como algo bom, importação como algo ruim, já caiu por terra há muitos anos e a gente opera numa lógica de cadeias globais de valor, onde o que importa é você agregar valor à sua importação e reexportar ou vender para o seu mercado interno. Isso que diferenciava a competitividade dos países. Com o que acontece aí, esse tit for tat, né, esse olho por olho, esse dente por dente do Trump, dessa política comercial, o que você tem é uma disrupção na maneira de operar os mercados. Não, esse efeito vai ser sentido no médio prazo, mas a gente sabe que aquele fluxo natural e normal do que acontecia, isso vai cair por terra. Certamente vai gerar não só a disrupção, como eu já disse, mas uma inflação, né, nos Estados Unidos e um desvio de comércio. Eu acho que esse é o principal ponto. Aquela previsibilidade que existia, por conta desses potenciais desvios, vão gerar instabilidades globais, com certeza. William Castro Alves, você aí que está em Miami participando remoto aqui da nossa roda aqui no WW, como você antecipa as consequências, em primeiro lugar, para a economia internacional do tarifaço do Trump? Obrigado pela oportunidade de estar falando. Só tentando
trazer um contraponto, né? Obviamente que você não é defender tarifas, né? Mas a gente vive num mundo que ele é fora do ideal. A gente estuda na faculdade, né? Nos manuais que os fluxos de comércio sem restrições, eles são muito bons, eles geram crescimento econômico, geram desenvolvimento, mas a verdade não é bem assim. A gente sabe que a China controla a moeda, outros países controlam. A gente sabe que o Brasil tarifa os produtos americanos e outros países tarifam também os produtos americanos. E o Trump ele foi eleito com essa plataforma, então não deveria ser surpresa. O que foi surpresa, na verdade, foi o tamanho e talvez a audácia, que muita gente não acreditava que ele fosse fazer isso, né? Agora, existe a possibilidade, e isso poderia ser um catalisador positivo para os mercados olhando à frente, que reagiram bastante forte hoje, a possibilidade de sentar para negociar. Ora, o mercado americano é o maior mercado do mundo, é super interessante vender aqui. Se eventualmente, ao invés de retalhar Vietnã e outros países sentarem para negociar, talvez consigam em condições melhores que os dê ainda vantagem sobre outros países. Então, assim, a meu ver, obviamente que é inegável que a gente deve ter um aumento de preço nos Estados Unidos. É difícil mensurar o quanto que isso tende a impactar, porque no primeiro mandato do Trump ele colocou tarifas também sobre mais de 300 bilhões de dólares de produto, e você não teve um spike inflacionário tão grande assim aqui nos Estados Unidos, mas é bem possível, é outra magnitude, deve ter sim inflação aqui e deve ter desaceleração do crescimento econômico. Mas também vai ter um aumento de arrecadação que, segundo o próprio Trump, permite aí eventualmente diminuir imposto para quem está aqui nos Estados Unidos. Dorival, há uma aposta na linha do tempo aí, como o William Kastrow sugere no raciocínio dele. Há uma aposta que corre da seguinte maneira: as consequências econômicas provavelmente serão mais rápidas, as negativas, do que as que o Trump antecipa que possam vir a ser positivas, em termos de atração de fluxos de investimento para os Estados Unidos e de efeitos do corte de impostos que ele pretende compensar com esse, projeto arrecadatório através das tarifas. Ele consegue colher antes de ser punido? Não, se ele mantiver essas políticas, não vai dar tempo, por causa do calendário eleitoral americano, né? No ano que vem, em novembro, tem eleições de meio de mandato que substituem a Câmara inteira e 1/3 do Senado. Isso dá uma margem mais do que suficiente para os democratas recuperarem a maioria na Câmara e no Senado. E diante do clima político instalado nos Estados Unidos e das brigas do Trump contra a justiça, desobediência de decisões judiciais, o atropelamento do Congresso, né, decisões que têm de ser tomadas pelo Congresso, não é o caso das tarifas, o presidente pode impor tarifas, mas o Congresso pode derrubá-las, mas ele não precisa do Congresso. Mas outras decisões que dependem do Congresso, como a ajuda de 4 bilhões de dólares para Israel, enfim, há uma infinidade de motivos para um impeachment do Donald Trump, né? Então, se ele não corrigir o curso dessas medidas, de acordo com as projeções econômicas, vem por aí inflação e recessão e um aumento dos custos muito maior do que aquele que levou à vitória do Donald Trump ou à derrota da Kamala Harris. Então, acho que ele corrige esse curso ou vamos ter uma derrota flagrosa, até porque nas eleições de meio de mandato, geralmente, né, quase sempre ou sempre, a oposição vence, mas nesse caso ela terá condições de ter uma vitória muito expressiva. Thaís, nesse momento, como eu disse, nós estamos tentando, em primeiro lugar, avaliar tipo de estrago que pode ter sido causado, que tendências a economia mundial apresentará após a imposição do tarifaço. E aí é razoável consenso entre os analistas de economia, da chamada grande imprensa europeia, por exemplo, mas também da asiática, que é a região mais atingida pela imposição de tarifas, que nós vamos ter um retrocesso de crescimento do PIB global. Qual o tamanho disso? Existem já cálculos razoavelmente confiáveis?
William, pelo que eu vi, as entidades e os grandes bancos estão tentando fazer essa conta, né? Então, assim, 0,7 do PIB, 0,9 do PIB global, exatamente, né? O que é bastante, né? 1% do PIB, 1 ponto percentual do PIB global é uma perda considerável, né? Incluindo aí as grandes economias que ainda crescem acima da média. Essa é uma grande preocupação. Eu acho que aqui a premissa é daquele insumo básico da economia, que é a confiança. Isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção hoje, conversando com economistas daqui e acessando também as análises internacionais, dos bancos internacionais, a preocupação de qual é o tamanho do estrago na confiança para os negócios, na confiança na tomada de decisões. Hoje eu ouvi uma expressão, a confiança pulou pela janela e a segurança foi junto, porque às vezes você não tem confiança, mas você tem segurança nas instituições, você tem segurança nas regras, e aí, portanto, você espera um pouco, faz uma reanálise do momento e toma uma decisão logo ali na frente. O que me chamou a atenção hoje foi a mistura dessas duas perdas, né? A perda da confiança e a perda da segurança, porque nós estamos falando dessa que é a maior economia do mundo, onde as regras raramente foram rompidas, como é o caso do que aconteceu ontem, né? Acho que esse ponto que o William traz é um ponto que alguns economistas colocam, olha, pode haver ali uma oportunidade de investimentos, mas eu acho que o que está pesando mais de tudo que eu estou captando é o estrago, são as consequências de uma onda de crise de confiança e segurança que atinge o mundo inteiro. Daniel, a gente vai ter um bocado de tempo ainda nessa edição para a gente olhar especificamente para o Brasil e como isso se desenha. Inicialmente, da tua posição aí em Brasília, aquela sensação de alívio que você reportou ontem, quando o tarifaço foi anunciado lá no Jardim, na Casa Branca, se comparado, colocado em contraste com essa reação dos mercados, muito negativa, e com o consenso razoavelmente disseminado de que a economia mundial sofre, como é que Brasília viu isso? Olha, William, alívio a gente tinha ontem, mas isso também dura pouco, né? Não dá para ficar comemorando aqui uma pequena bordoada na cara, porque ela doeu menos do que a porrada que estava sendo prevista até então, mas foi o suficiente ali para deixar o rosto vermelho. Existe praticamente uma unanimidade, eu percebi um consenso nas grandes associações e confederações empresariais, CNI, CNA, a AmCham, que representa as multinacionais americanas instaladas aqui no Brasil, e isso já se reflete também no próprio governo, um consenso em que o Brasil tomaria uma medida errada se partisse de imediato para uma retaliação. Ponto pacífico. Sentar com equilíbrio emocional e tentar uma negociação, que pode ter diferentes resultados. Sobre o impacto, é muito nítido que vai haver. Hoje, a Ngozi Ueala, que é a diretora-geral da OMC, hoje a OMC se transformou só num grande centro de monitoramento do comércio mundial, anunciou suas projeções já derivadas do tarifaço do Trump. A nova projeção da OMC é de um recuo no comércio mundial em volumes, estamos extraindo aqui tudo que é a variação no preço de commodities, por exemplo, uma retração de volume de 1% em 2025. A projeção anterior era de um crescimento de 3%, com a economia global crescendo ainda. Isso é muito raro de você ver. A economia global crescendo, projeção do FMI é de 3,3% em 2025, e o comércio mundial retraindo. Isso é péssimo sinal. A palavra recessão, ela pode ser usada nesse contexto, Zé Pimenta? As previsões, né, vamos dizer assim, né, como a própria Thaís disse, né, William, elas apontam para essa instabilidade e, obviamente, que uma empresa, vamos partir do pressuposto básico que uma recessão, ela
parte, sobretudo, do movimento do setor privado em desinvestir, né, em cessar algum tipo de investimento que gera emprego, gera renda e, consequentemente, um círculo vicioso, né, na economia. Se a gente partir desse pressuposto, essa instabilidade, essa incerteza, ela pode sim gerar, né, algum tipo de recessão, porque uma empresa ela não vai planejar o seu investimento para um ciclo de 6 meses, para um ciclo de 3 meses, para um ciclo até mesmo de um ano. Uma empresa, quando faz um investimento de grande porte, pensando em expansão da economia global, em diferentes mercados, em acessar novos mercados, a gente está falando de investimentos de ciclo de 10 anos, de 5 anos. E essas instabilidades, obviamente, que já levaram, você tem várias matérias indicando isso, associações, algumas, até mesmo empresas que estão segurando, né, esse tipo de investimento, porque não sabe o que vem. E quando você tem tarifas aplicadas aí na casa de 25%, 34%, mesmo 10%, obviamente, que é uma tarifa, né, menor, mas mesmo assim gera um impacto de possível repasse no preço, gera um certo... A economia gera um estado de atenção, né? E a empresa, obviamente, vai olhar para dentro de casa e falar, vale a pena fazer, não vale, segura, vamos para onde, vamos ressignificar tudo isso. Então, obviamente que isso sim gera um sinal amarelo para a economia. Cedo talvez demais para falar em recessão, obviamente, isso aí tecnicamente economistas vão discordar ou concordar dependendo do período, mas gera um estado de atenção e de preocupação com os investimentos que estavam previstos, certamente. O William Castro Alves, aí em Miami, chamou muita atenção, já tinha chamado atenção ontem à noite, mas hoje ganhou assim, muita propagação, a fórmula que a própria Casa Branca confirmou de como que se chegou a alguns números para a imposição de tarifas. E a fórmula foi considerada pelos economistas como muito tosca, porque embora se tivesse anunciado, olha, ao impor tarifas, a Casa Branca pensa em todo o conjunto que precisa ser atacado. Conjunto são tarifas diretas sobre bens e serviços, são barreiras não tarifárias, são atrasos nos portos e o que mais você quiser colocar na lista. E todo mundo se perguntou, mas como é que se chega a um cálculo desse mix? E aí percebeu-se que o cálculo não levava em consideração nada disso. Era simplesmente puro protecionismo. A economia americana prospera sob puro protecionismo? Olha, obviamente que não é muito o cerne, não é muito comum aqui nos Estados Unidos, né? Não fez parte da história dos Estados Unidos ser uma economia protecionista. Isso se deu muito mais em outras economias. A Europa executa muito isso, o Brasil em alguns mercados. Como eu falei, a China protege a sua economia com uma moeda extremamente desvalorizada vis-à-vis aquilo que seria o normal se ela tivesse um câmbio flutuante. Então, cada país executa o seu protecionismo, né? E ele pode ser considerado também, de certa forma, tosco, né? Quando você controla simplesmente e manipula a moeda. Agora, um ponto central nisso tudo também é que o grande problema que vinha se falando bastante aqui nos Estados Unidos, e é um problema de outros países também, é um problema que a gente, como o Brasil, conhece muito bem, é a questão fiscal americana. E a tentativa das tarifas é uma forma de você aumentar a arrecadação. Se estima que poderia arrecadar 700 a 800 bilhões de dólares com essas tarifas, ainda que mesmo que com uma redução do comércio, e assim começar a reduzir o déficit. Junto a isso, o governo ele vem trabalhando fortemente, né, para cortar gastos aqui nos Estados Unidos, demitindo gente. Então isso mexe com bastante a opinião pública e mexe também com o status quo. Eu acho que o Trump ele foi meio que eleito como isso, né? Então eu acho que é um pouco a intenção de uma parte relevante dos Estados Unidos que elegeu o Trump dar uma chacoalhada em tudo mesmo. Essa aqui é a verdade. Se até agora, né, o déficit comercial com os Estados Unidos ele só aumentava fazendo tudo que se fazia, indo nos órgãos multilaterais, o déficit fiscal americano também só aumentando, com uma gastança que foi muito elevada no último governo, e o próprio Scott Bessent, secretário do Tesouro, fala muito isso, em um período agora de detox, ou ainda de hangover, né, de ressaca dos Estados Unidos. Bom, tudo isso está sendo atacado, e você tem um remédio amargo que muitas vezes é necessário e que muitos países não tomam e que muitos políticos não tomam, né? Vocês até comentaram, né, do Trump ter uma eleição ali na frente e poder perder apoio. De fato, pensando politicamente, não faz nem o sentido as medidas que ele está tomando agora.
Mas talvez pensando mais a médio e longo prazo, você conseguir equacionar a questão do déficit fiscal, você reduz a taxa de juros de longo prazo na economia, que é extremamente benéfico exatamente para investir, que nem vocês estavam comentando agora há pouco. Tem uma questão que o William está levantando lá, que eu não quero transformar isso aqui em debate acadêmico, sobretudo em doutrinas de economia, mas que ela é importante que a gente já mencione nesse instante, Lorival, que é a seguinte: qual é a natureza do déficit comercial americano, afinal? Ele vem porque os Estados Unidos não têm capacidade de competição internacional? Não, ao contrário, extraordinariamente competitivo, e no setor de serviços muito ainda mais competitivo que todos os outros. Tem uma imensa capacidade de inovação tecnológica, surpreende todo mundo a capacidade da economia americana de vir, criar e mudar as coisas com enorme efeito, como é o caso, por exemplo, do mundo digital. Agora, é um país que evidentemente consome mais do que investe. Então, o déficit comercial aí, ele é consequência de uma outra coisa que é importante para a economia americana. O consumidor americano é responsável por quase 70% da economia americana e por quase 20% da economia mundial. Então, tarifas resolvem isso? O déficit comercial americano, ele é resultado de um grande trade-off sistêmico que envolve outros fatores da economia e que justificam a prosperidade e o bem-estar dos americanos. A gente não pode ignorar todo o segmento de serviços, né, que é onde estão as grandes corporações, as big techs americanas. Não é na fábrica que está a riqueza americana, ela está na Apple, no Google, no X, na Tesla, na SpaceX, enfim, uma série de grandes empresas, na Meta, né, enfim, empresas gigantescas que são as empresas mais ricas do mundo e que trazem para os Estados Unidos muita riqueza, né, dividendos, impostos, enfim, uma série de empregos de alta qualidade, né, e no Vale do Silício existem inúmeras empresas menores, menos conhecidas, e não só lá, em Seattle também, em Washington, no estado de Washington, em vários lugares dos Estados Unidos, existe essa riqueza, né? Então, se você olhar só para o déficit comercial, você não consegue entender em que lugar estão os Estados Unidos e, aliás, está o mundo. Né? Assim, qual é a força gravitacional da geração de riqueza no mundo? Certamente não é a agricultura, não é a indústria, são os serviços nos quais os Estados Unidos são uma grande potência. E as retaliações irão muito nessa direção dos serviços, né? E isso vai realmente pode quebrar a espinha dorsal do dinamismo da economia americana. O Daniel está me pedindo a palavra. William, eu vou ser grato aqui ao Lorival por ter levantado esse ponto, porque é preciso a gente ter um pouco de panorama histórico aqui. Trump tem muita razão quando ele diz que os Estados Unidos praticam uma tarifa efetiva sobre produtos importados muito menor do que a tarifa do Brasil, da Índia, da China, da Tailândia, por aí vai. Estou falando de países emergentes. O problema é que os países emergentes já pagaram a conta, historicamente, da tarifa mais baixa nos Estados Unidos, da tarifa mais baixa no Japão, da tarifa mais baixa na União Europeia. Desde que existe o sistema internacional fundado em Bretton Woods, houve 8 rodadas de liberalização comercial multilaterais no âmbito do GATT e depois da OMC. Cada uma dessas rodadas comerciais tiveram concessões dos países emergentes, como, por exemplo, comprar o acordo de serviços que permite aos Estados Unidos exportar serviços livremente, por exemplo, para o Brasil, que não tem grandes restrições digamos, as big techs americanas funcionando por aqui. Em contrapartida, os países ricos foram diminuindo as suas tarifas e a gente aderiu, digamos, à propriedade intelectual e por aí vai. Quando chegou no momento de os países ricos, notadamente Estados Unidos e União Europeia, eliminarem o que restava, que eram pesados subsídios para a agricultura, rodada Doha, malfadada em 2001, os países ricos não toparam. E era onde nós pagaríamos o preço como países emergentes. E Brasil
de eliminar tarifas, principalmente para a indústria e até para a agricultura. Então, é preciso contextualizar por que chegamos aonde chegamos e por que os Estados Unidos têm tarifas mais baixas do que, por exemplo, o Brasil. Não é à toa, é fruto de 80 anos de história do comércio mundial. Eu sabia que a gente, depois da intervenção do William lá em Miami, eu sabia que a gente ia entrar nessa discussão um pouco mais abrangente, mas ela é necessária, Thaís, porque há um ponto que ele trouxe que tanto o Lorival quanto o Daniel se esmeraram em condicionar em função de aspectos históricos ou de aspectos econômicos, que é o seguinte, a expressão do William Castro foi o seguinte: há remédios amargos que têm que ser tomados, que é exatamente a expressão que o Trump usou hoje, quando ele falou de um paciente que foi por uma operação, sobreviveu à operação, está se recuperando e tudo mais. Agora, o ponto central da discussão é o seguinte: o remédio do protecionismo resolve os males da economia americana? Eu acho, William, que é um remédio para um remédio que os Estados Unidos nunca tomou, o país nunca tomou, para um problema do qual ele não estava exatamente doente. Então, talvez a dose acabe virando veneno contra o próprio país. Quer dizer, o Trump fez um diagnóstico que tem premissas e fundamentos claros, como o William trouxe aqui, a manipulação do câmbio, o protecionismo, especialmente no agronegócio da Europa, da América do Sul, Brasil envolvido, mas por questões históricas que o Daniel coloca em contexto, a economia americana se transformou nessa super máquina em função dessa conjunção de fatores. Então, hoje o Trump foi perguntado sobre quanto tempo vai levar essa transição em que ele acha que esse remédio amargo vai fazer efeito para a economia se levantar numa outra configuração. Ele colocou 1 ano e meio, 2. E aqui eu quero, primeiro, esse prazo foi refutado por vários economistas, dizendo que é impossível qualquer transformação da capacidade de produção e de substituição de importações, né? Parece até que a gente está falando aqui num congresso da CEPAL dos anos 70, de substituição de importações, seja capaz de fazer a engrenagem da economia americana funcionar na mesma velocidade e mais, na mesma harmonia com todas as suas idiosincrasias e disfunções que existem nas economias em países como os Estados Unidos. E, por último, o ponto aqui é que essa manufatura que o Trump coloca como aquela que ele quer ver de volta aos Estados Unidos é hoje sustentada pelas máquinas, pelos robôs. Não é mais a manufatura que gera emprego, não é mais a manufatura, que aliás é uma manufatura que gera riqueza muito mais pelos serviços que consome do que pelos empregos que gera, por exemplo.